Pulitzer. Fique com o resumo de hoje. O clima de mistério, que já vinha se arrastando como uma névoa espessa sobre os corredores de Marias do Caturama, finalmente atingiu o seu ponto de ebulição absoluta neste episódio número 90. A narrativa deste sábado não começou com diálogos, mas sim com um silêncio perturbador, um vazio sonoro que parecia preencher cada fresta da mansão. Leandro, um homem cujo passado é moldado por instintos de sobrevivência e uma capacidade quase sobre-humana de notar o que os outros ignoram, sentiu o perigo antes mesmo de vê-lo. Ao cruzar o umbral de seu escritório, o ar parecia mais pesado, carregado com uma eletricidade estática que faz os pelos do braço se arrepiarem sem explicação aparente. Ele parou. A mão ainda na maçaneta de bronze, os olhos percorrendo o ambiente na penumbra. O espectador, através da lente da câmera, consegue sentir a sua pulsação. Leandro notou o desalinhamento de um porta-retratos, uma diferença de milímetros que, para um observador comum, passaria despercebida, mas que para ele soou como um alarme ensurdecedor. A respiração do invasor, escondido estrategicamente atrás da cortina de veludo pesado, era quase audível para quem estivesse em estado de alerta máximo. Houve um segundo de congelamento absoluto, um vácuo no tempo, antes de o confronto estourar. O movimento foi coreografado pela tensão. O vulto, ágil como uma sombra, saltou de seu esconderijo ao perceber que havia sido detectado. O embate físico foi breve, porém seco, visceral. Leandro tentou segurar o agressor, mas a habilidade de fuga do invasor indicava treinamento profissional. Ele escapou pela janela aberta, mergulhando na escuridão do jardim, mas o que ele deixou para trás seria o verdadeiro catalisador da mudança na vida de Leandro. Sozinho, com o peito ainda subindo e descendo pelo esforço, Leandro não chamou a polícia imediatamente. Ele sabia que o jogo era mais profundo. Ele começou uma varredura sistemática. Olhou atrás dos quadros, removeu os livros das prateleiras, até que, com uma lanterna tática, ele viu o brilho metálico. Sob a mesa de carvalho maciço, colado com uma precisão cirúrgica, estava o dispositivo. Um microfone de última geração. Uma peça de engenharia feita para espionagem de alto nível. A descoberta transformou o semblante de Leandro. A raiva inicial se dissolveu em uma frieza calculista, o tipo de gelo que queima. Ele percebeu, naquele exato instante, que a sua privacidade havia sido leiloada. Cada plano traçado, cada confissão feita em momentos de vulnerabilidade e cada estratégia contra seus rivais, agora, pertenciam a quem estava do outro lado daquela linha. O suspense que domina a trama a partir de agora não é sobre quem entrou no quarto, mas sobre o que Leandro fará com essa informação. Ele agora detém o poder de alimentar o microfone com verdades convenientes ou mentiras letais. O caçador acaba de descobrir que estava sendo caçado, e o contra-ataque promete ser uma lição de estratégia que deixará os vilões sem chão nos próximos capítulos. Enquanto o perigo físico e a espionagem tecnológica rondavam os escritórios de Leandro, o interior da sala de estar da mansão era palco de uma violência muito mais silenciosa, porém infinitamente mais destrutiva. O veneno emocional, destilado em gotas precisas, corria solto entre as palavras de Zilá. A iluminação da cena, neste episódio 90, favorecia as sombras que se projetavam no rosto da vilã, criando uma aura quase predatória. Zilá, com sua elegância impecável e uma postura que exala um poder gélido, sentou-se ao lado de Nayane como quem oferece um ombro amigo, quando, na verdade, preparava o bote final. A manipulação psicológica é uma arte sombria que Zilá domina com perfeição. Ela não precisa de gritos ou de gestos teatrais para destruir a autoconfiança de alguém. Ela utiliza o silêncio e as entonações de voz para plantar a dúvida. Nayane, visivelmente fragilizada pelas recentes brigas com Alaurzinho, era o alvo perfeito. O público pôde observar a respiração curta da jovem, o olhar perdido nos detalhes do tapete, enquanto Zilá começava o seu monólogo destrutivo. Ela falava sobre o desgaste natural dos sentimentos, sobre como certos homens perdem o encanto quando a rotina se instala e, principalmente, sobre como Alaurzinho parecia estar buscando fora de casa o que não encontrava mais ali. Cada frase era uma ferida aberta na alma de Nayane. A atuação da personagem transmitiu uma vulnerabilidade tão real que era quase possível sentir a sua dor física. Zilá usava o protocolo coração às avessas. Ela buscava a conexão apenas para encontrar o ponto fraco. Ela convenceu a jovem de que o distanciamento do marido não era fruto do estresse do trabalho ou de uma fase passageira, mas sim uma decisão consciente de abandono emocional. A crueldade de Zilá reside na sua capacidade de se fantasiar de conselheira enquanto empurra a vítima para o abismo. O ápice da cena aconteceu quando Zilá, com um toque leve no ombro de Nayane, um gesto que deveria ser de conforto, mas que parecia um grilhão,
sugeriu que o melhor caminho seria a separação imediata, antes que a humilhação se tornasse pública. O brilho nos olhos de Nayane se apagou por completo. Ela, que sempre foi a luz daquela casa, agora parecia uma sombra de si mesma, consumida por uma mentira arquitetada com maestria. O casamento, que antes era o porto seguro de ambos, transformou-se em uma prisão de desconfianças. Este arco dramático serve para mostrar que, em Marias do Caturama, as batalhas mais perigosas não são travadas com armas, mas com narrativas. A solidão de Nayane, mesmo cercada pelo luxo e por pessoas, é o grande tema reflexivo deste sábado. Ela está isolada em sua própria dor, incapaz de enxergar que a pessoa que lhe estende a mão é a mesma que lhe tira o chão. O público agora aguarda com ansiedade o momento em que essa máscara de bondade de Zilá irá cair, mas, por enquanto, o veneno continua a fazer efeito, paralisando qualquer reação de Nayane e deixando o destino da família por um fio de esperança. Enquanto o drama psicológico de Zilá e Nayane dominava a mansão, em um cenário completamente distinto, o calor humano, o vapor e o som frenético das máquinas da Marias do Caturama, a história seguia um ritmo diferente. Aqui, o ar não era pesado pela traição, mas pela exaustão física. O ambiente estava carregado com o cheiro do fel de passar, o vapor constante que umedecia as paredes da pequena lavanderia e o barulho rítmico, quase hipnótico, das máquinas de costura industriais. Janete e Zuzu, as duas figuras que são o coração pulsante daquela comunidade, estavam em um ponto de ruptura. A cena não tratava de segredos, mas da realidade nua e crua de quem trabalha até o limite da exaustão. As olheiras profundas sob os olhos de Janete denunciavam as noites mal dormidas, enquanto Zuzu, com as mãos calejadas, tentava inutilmente organizar uma pilha de roupas que parecia crescer exponencialmente, como um monstro de tecido. O clima, que costumava ser de camaradagem e piadas, estava tenso. O excesso de encomendas, a pressão por prazos impossíveis e a falta de reconhecimento da gestão transformaram aquele santuário de trabalho em uma panela de pressão prestes a explodir. Janete, com aquela força que só a maturidade confere, parou o que estava fazendo. O barulho das máquinas cessou abruptamente, criando um vácuo sonoro que forçou todos os outros personagens na cena a prestar atenção. Ela não gritou. Ela falou com a autoridade de quem sustenta aquele lugar nas costas. A conversa não foi apenas sobre horários ou salários, mas sobre dignidade. A revolta de Janete e Zuzu representava, naquele momento, a voz de tantas pessoas que, diariamente, sentem-se invisíveis na engrenagem de um sistema que privilegia a produção em massa sobre o ser humano. Foi um momento de profunda consciência social, onde a novela se permitiu pausar a trama principal para refletir sobre a exploração laboral. A cena foi um exercício de humanidade, tocando o espectador ao mostrar que, por trás de cada serviço prestado, existe uma vida que clama por respeito e pausa. No entanto, o episódio não poderia terminar em calmaria. A transição para o desfecho foi feita com uma trilha sonora crescente, um crescendo de violinos que aumentava a tensão à medida que a câmera voltava para o escritório de Leandro. O contraste foi absoluto, do calor e barulho da lavanderia para o silêncio gelado e solitário do escritório. Leandro estava exatamente onde o deixamos, mas agora, sua postura era diferente. O homem que foi espionado agora se tornava, de fato, o observador. Na palma de sua mão, o pequeno dispositivo de escuta, um objeto minúsculo que carregava o peso de uma conspiração inteira. A luz da lua, entrando pela janela entreaberta, iluminava apenas uma metade de seu rosto, criando um efeito de luz e sombra que realçava a dualidade do personagem. Um sorriso enigmático, quase imperceptível, surgiu nos cantos de seus lábios. Não era um sorriso de triunfo, mas de antecipação. Leandro percebeu que aquele microfone não era um problema, era, na verdade, uma ferramenta. Uma ponte para o inimigo. Ele começou a caminhar em direção à mesa, seus passos ecoando no assoalho de madeira com a precisão de um relógio. Ele se sentou, ajustou a gravata, e seus olhos fixaram-se na lente da câmera, como se ele soubesse exatamente quem estava do outro lado da escuta. O silêncio no escritório era absoluto, mas a tensão era palpável, como cordas de um violino esticadas até o limite da ruptura. Leandro respirou fundo, e o espectador prendeu a respiração junto com ele. O gancho final foi construído para ser inesquecível. Ele se inclinou para o microfone, como se fosse sussurrar um segredo, e então, um fade-out estratégico deixou a plateia no escuro. A paz em Caturama, como todos nós pressentíamos, acabou de vez. O jogo virou, as peças foram movidas, e a segunda-feira promete um banho de sangue estratégico que ninguém está preparado para ver. O episódio termina assim, com o silêncio mais barulhento que já ouvimos na trama, deixando todos nós, fãs fervorosos, com os nervos à flor da pele,
contando as horas para o próximo capítulo.